comentar de um fundo que eu gosto muito, que é o Tegar. Ele é um fundo um pouco diferente do convencional. Ele é um fundo que lida muito com desenvolvimento, ele é um fundo de desenvolvimento, então vocês vão ver que ele é bem particular, assim, a análise relatória dele é bem diferente. E ele tem uma coisa interessante que é o seguinte: o negócio de loteamento é um negócio muito rentável. Porque loteamento eu pego uma área e com essa área que eu peguei eu divido ela e fraciono e vendo em lotes. Então normalmente eu compro a área como fazenda, como terreno, né, uma área muito grande, e fraciono ela. E isso faz com que a rentabilidade seja muito alta. No entanto, tem dois problemas, né? Para entrar num negócio desse, você tem que estar muito capitalizado, você tem que ter muita grana, você precisa comprar a área inteira para fazer. Você precisa ter muito network, né? Conhecer as pessoas que fazem, precisa conhecer muito do mercado para não fazer besteira. E tem um risco muito grande. Então, para conseguir diversificar esse risco, você teria que ter um capital gigantesco. E o que o Tegar faz é exatamente isso. Ele consegue fazer isso de uma forma que diversifica, e aí você entra em várias operações dessa e consegue diluir. Então, vamos entender um pouquinho aqui do Tegar, baseado no relatório aqui que foi divulgado em setembro, que é o relatório referente a agosto, tá? Eu estou aqui no Mundo FI, é o site que eu uso normalmente para pegar as informações mais relevantes. Aqui tem algumas coisas genéricas do Tegar, né? Com o que ele trabalha, qual que é a taxa de administração, performance. Inclusive tem um negócio interessante aqui, que a taxa de administração é aquela que você paga fixa, né? Eu sempre pago aquilo para o gestor. E tem muitos fundos, a maioria deles tem uma taxa de performance, que é um bônus que você paga para o gestor, baseado no resultado dele. E aí, tinha o regulamento falava em 30% sobre aquilo que exceder o CDI. Só que com o CDI muito baixo, pagar 30% sobre CDI, quer dizer, o comparativo do FII ser um CDI, que hoje é 2%, é muito pouco, né? Então imagina, você pagaria taxa de performance o tempo todo por uma coisa que não é um mérito nenhum, né? Ganhar hoje, fazer mais de 2% ao ano, não deveria ser uma coisa a ser bonificada, né? Então o próprio gestor deliberou que em 2020 a taxa fica 20%, que eu desmil de 30 para 20, sobre o que exceder 150% do CDI. Então seria uma vez e meia o CDI, né? E 30% só sobre o que exceder 200% do CDI. Então assim, ficou mais justo. Ser atrelado ao CDI ainda é uma coisa que me incomoda um pouco. Acho que poderia ter uma outra métrica mais razoável, mas de qualquer forma é melhor do que era antes, né? E aí aqui tem algumas informações relevantes aqui, uma comparação de aqui alguns dados básicos, quanto está a cotação dele hoje, quanto foi o último rendimento, o yield médio, né? Esse é um yield bom aqui, né? 0,75%, o yield nos últimos 12 meses foi a média 0,75%, a rentabilidade foi 3%, quantos negócios que ele tem e o PVP dele. É um patrimônio grande que vem crescendo, né? 439 milhões, ainda não é dos maiores, é o 36º aí Unifix, mas ele vem crescendo aí, né? E são quase 30 mil cotistas. E aí a gente vem aqui, tem uma análise comparativa que é muito interessante, porque aqui eu comparo ele com outros, embora o perfil do Tegar de desenvolvimento residencial ele é específico, né? Então ele tem maior do que a média dos demais de desenvolvimento residencial, de patrimônio líquido, né, 49 milhões, o valor de mercado dele também é maior, o PVP está um pouco abaixo da média dos pares dele, o que é um dado interessante, né? E o yield está acima dos pares, aliás, bem acima dos pares, né? Eu diria que quase o dobro. E a rentabilidade acumulada ainda é positiva, enquanto os pares é negativa. O volume diário, ele tem um volume diário muito maior do que os pares, ele negocia 3,4 milhões, enquanto os pares negociam 314 mil. Então significa que num dia negocia-se 3,4 milhões de reais só das cotas do Tegar. E fazem 2.124 negócios, né? Então você vê que é uma liquidez alta, se precisar comprar ou vender ele num dia, é muito provável que você consiga. A volatilidade dele, que é o tanto que a cota varia ao longo do tempo, também é menor. Isso é bom, sinal que ele não fica alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, né? É menor do que os pares, bem menor. E a participação dele no IFIX também é maior do que a dos pares. Aqui no finalzinho a gente vai ver outros dados aqui de como que está o patrimônio, como que está alocado, qual que é o passivo que ele tem, a evolução patrimonial. A gente vê que desde 2018, aqui, final de 2017, ele vem crescendo o patrimônio muito, né? Isso fazendo emissões. Ele tem um portfólio muito grande de CRI,
os CRIs são certificados de recebíveis. A grosso modo, é um título que, por exemplo, você tem um dinheiro para receber. Vou receber eu financei um imóvel que vai ser parcelado de tantas vezes no valor tal. E aí emite-se um CRI. Né? Então é um CRI que tem como garantia, o lastro dele é o crédito imobiliário. É esse crédito que eu tenho para receber. Então esse certificado, né, é um ativo que se negocia e normalmente quem empresta esse dinheiro, né, quem compra esse CRI, ele é remunerado por um indexador mais uma taxa de juros, que a gente chama de spread. Né? Então a taxa do CRI vai ser o indexador que ele usa mais o spread, mais a diferença. Tá? Aqui no Mundo FI, nesse caso aqui, ele não pegou o indexador desse aqui, mas lá no relatório a gente vai ver que dá para ver lá todos os indexadores, vocês vão ver que são números até bem interessantes. O resultado do fundo aqui por trimestre, né? A gente vê o resultado financeiro aqui, tem a receita operacional aqui, o resultado financeiro, são os dados aqui do fundo. Aqui é a cotação e a variação que ele teve em um ano, né? Ele caiu 5%, o valor da cota. E aqui a cotação distribuída no tempo, numa série temporal. Aqui você vê que ele está aqui já retomando, não conseguiu chegar ao valor que era, mas aqui negocia hoje a um valor próximo. Né? Aqui é o rendimento. Os rendimentos dele variam aqui de 1,35, 82 centavos, 80, 1,25, 1,23, 1,9, né? Mas o médio está dando 0,75. E aí aqui tem o último relatório, que é o relatório de 17 de setembro. Nesse relatório aqui, dá para a gente ver algumas coisas. Assim, primeiro, a qualidade do relatório, eu gosto muito dos relatórios do Tegar, né? Eu acho que a TG Cor aí, que é a gestora, né, tem feito um trabalho que ela melhora, quase que mês a mês a gente percebe melhoras neles, então eu gosto muito dessa ideia. Assim, eles têm perfil no Instagram, tem um Instagram Tegar11, que é o próprio Instagram do fundo, né? Então eu gosto muito dessa forma que a TG Cor lida com isso aí, tá? Aqui tem uns dados burocráticos aqui do fundo, né? A performance, aqui está escrito aqui a performance como é que é, né? Que essa alteração que fez, que foi deliberada pelo gestor, né? Então o contrato diz uma coisa, ele liberou outra mais vantajosa. Aqui tem alguns valores que são de referência rápida aqui, que é o yield, né? 0,81 desse mês. A variação da cota foi 4,25. Então a cota subiu 4,25 durante o mês de agosto. Nos 12 meses, o yield foi de 9,5 e a cota caiu 2%. Né? Então o resultado total de 8,68 e aqui o resultado de 5,10 no mês e aqui nos últimos 12 meses. Né? A gente precisa entender também que é um fundo que tem um risco mais alto. Então ele tem que pagar um dividendo melhor, porque senão ninguém compra. Né? A diferença é essa. E é muito clara, né, essa relação. O risco é alto, então ele tem que pagar um pouco mais de dividendo. Porque para correr um risco desse, as pessoas querem um pouco mais de rentabilidade. Né? Então cuidado também para não pensar o contrário. Se você for buscar só fundos que pagam yield alto, você está invariavelmente encarteirando fundos que têm um risco mais alto. Então aqui, essa parte é uma parte que eu gosto muito do relatório, que é onde o gestor dá a opinião dele, né, o comentário que ele tem ali, é meio que um resumo do que vem depois no relatório. Né? Então ele fala aqui que 27 de julho, né, ele disponibilizou o mercado, o anúncio foi ter uma outra emissão, quer dizer, prospectando novos cotistas, né, trazendo novos cotistas, ele dá o resultado disso. E aí, ele, depois que pega isso, fala, o próximo passo é a alocação do montante, né, do tanto que ele captou. Aí ele já tinha um prospecto, né, o prospecto de alocar em até 12 meses, mas, naturalmente, eles vão tentar alocar isso o mais rápido possível. Né? Inclusive, ele cita aqui que na última emissão antes dessa, eles alocaram em 6 meses. Né? E foi um tempo mais rápido do que o que estava esperando lá. O pipeline é a lista de ativos que ele pretende comprar com esse dinheiro captado, né? E falar que está na página 81. E aí ele vai falar que ele pretende comprar equity, participação. Eu falei equity, eu vou comprar participação em condomínios fechados
loteamentos abertos e incorporações. Além disso, ele vai comprar novos CRIs, né, os certificados de recebíveis imobiliários, né? E aí, mais detalhes pertinentes ao percentual, ele vai disponibilizar nos relatórios gerenciais aí. E aí ele começa aqui falando dessa parte geral e fala agora do monitoramento de empreendimentos. Por quê? Ele é sócio dos imóveis, dos loteamentos, dos CRIs. Então ele precisa entender como que esses empreendimentos estão funcionando. Aqui já vem o fator talvez que seja o principal, que eu mais gosto do TEGAR, é a diversificação. Então ele tem mais de 60 empreendimentos. Além disso, ele está em 13 estados e mais de 36 municípios. Isso dá uma ideia de o quão diversificado ele é. Então, ao comprar uma cota do TEGAR, você está entrando de sócio em 60 empreendimentos. Então, isso diversifica demais. Então, às vezes, no Mato Grosso está ruim, mas no Piauí está bom. Às vezes, Goiás performou demais. Em compensação, Minas performou de menos. Então, ter essa diversificação te dá mais tranquilidade, tá? E ele fala que isso foi apontado na DRE, lá, na seção de resultados, que vai ter lá. Ele observou um aumento das receitas, né, o que naturalmente é o que a gente espera, né, aumento de receita, de equities. Quer dizer, os equities que eles tinham de loteamentos estão aumentando a receita, né? E mais do que isso, né, superou a receita de julho e foi um novo recorde para esse segmento. Então, os equities de loteamento vão muito bem, obrigado. Isso que ele quer dizer. Então, ele fala aqui que os loteamentos que representam 44% do portfólio alocado, então quase metade do portfólio é de loteamento. E no último mês, dos 18 loteamentos que o fundo é sócio, 10 apresentaram aumento do número de vendas. Então vamos pensar o momento que a gente está, né? É um momento de crise, todo mundo tentando entender, se adaptar, e simplesmente 10 dos 18 tiveram aumento do número de venda. E no total bateu o recorde de venda, né? E aí ele fala, indica que a estratégia de venda está sendo bem sucedida. De fato né? Se eu tenho recorde de vendas, de certa forma a estratégia está bem sucedida. Aliado ao bom desenvolvimento do empreendimento, né, que também à medida que o empreendimento vai evoluindo, e a proximidade aos investidores dos lotes, que é uma coisa que eles pregam muito, que eles estão muito próximos dos investidores, né, de quem, aquele do cara que tem um lote, né, que é fundamental aí nesse período que é muito atípico, é o que ele levanta aqui. No contexto macro do mercado imobiliário, ele cita que ele observa a retomada do setor, impulsionada, entre outras razões, pela mínima história da taxa básica de juros, né? A taxa básica de juros, ela naturalmente cria linhas de crédito muito mais baratas. E nisso as pessoas que estavam acostumadas aí a pagar 15%, 20% ao ano, né? Quando vê uma taxa de juro que quando a Selic cai, ela vai puxar todas as taxas de financiamento, existe sim um boom aí para o financiamento habitacional que acaba tendo um resultado, um efeito muito forte sobre o negócio da TEGAR, né? E entre os principais destaques desse mês é o residencial Nova Canaã, que é no carteira de recebíveis, é um CRI, tá? E o Morro dos Ventos, que é de equity de loteamento, né? No Nova Canaã, ele teve a venda de 16% dos lotes no mês, então isso adicionou 475 mil ao VGV vendido. VGV é o valor geral de vendas, qual a capacidade de geração de renda daquele loteamento. Quer dizer, se eu vender todos os lotes, vai dar quanto? Né? Então, ele já vendeu 16% dos lotes nesse mês. E no Morro dos Ventos, foi o melhor desempenho percentual do mês, considerando todos os empreendimentos. Então, o Morro dos Ventos foi o melhor de todos, vendeu 41%, que entrou, então, 2.971.000 em VGV vendido desse ativo, né? Então, são dois ativos que performaram muito bem aí em vendas. Aí você pode pensar, Felipe, no que ele é equity, eu entendo, ele está preocupado com venda, né? Porque eu sou dono disso aqui, eu preciso preocupar em vender. Mas e no CRI? Gente, no CRI é o seguinte, né? Eu emprestei um dinheiro, então quando eu vendo, significa que ele está rodando e a chance de eu receber meu dinheiro é muito maior, né? Então, uma das vantagens aí do TEGAR é justamente, quando ele entra de sócio, ele sempre tenta entrar com a participação majoritária, para que ele possa impor no empreendimento toda a regra de governança e expertise que ele tem. Então, quando ele faça esse modelo todo de ser majoritário, é estratégico, porque aí ele pode assumir, né, o controle dessa operação, então impor os controles que ele sabe que funciona. Então ele entra e, no caso dos CRIs, mesmo que ele tenha só o CRI da operação, ele está muito interessado naquilo ali. Até porque se tudo der errado, ele vai ter que pegar aquele lote que foi dado como garantia, né? Então essa expertise da TEGAR é um ponto que conta muito a favor deles, tá? Então, em linha com a diversificação do portfólio, está buscando por ativo que vem reforçar a geração de resultado para o fundo.
Então ele comprou, né, um condomínio fechado, que é um condomínio Teriva Bela Vista, que é em Campina Grande, na Paraíba, que já iniciou as obras em agosto de 2019 e que deve ser concluído no próximo mês, né? Então é bem bom. O lançamento ocorreu em outubro de 2019 e até hoje conta com 67% das unidades vendidas, né? Aqui vem um ponto interessante também, ó. Quer dizer, o Tegar foi lá e entrou no loteamento quando ele já tinha 67% vendido. Então isso diminui muito o risco da operação, porque eu já entro nela, quer dizer, eu entro num loteamento que já vendeu 67%, então ele já está performado, ele já está virado, né? Ele fala que a formatação dos lotes são padrão 230 metros, sendo 368 unidades, né, com VGV de 38 milhões e retorno esperado de 1,4 ao mês para ele. E aí, o outro bloco aqui, que é sobre os CRIs especificamente, ele fala que ele encerrou no mês de agosto com 28% do patrimônio alocado em 25 séries de CRIs, que é lastreado em 18 empreendimentos. Lembrando que um CRI é um dinheiro, que é eu empresto dinheiro, que é lastreado num imóvel, né? E ele, então, são 25 séries que são lastreadas em 18 empreendimentos, que é um valor de 123 milhões. Né? E aí ele fala que esse segmento aqui apurou uma importante elevação no resultado, que contabilmente, né, elevou uma elevação de 10% da distribuição dessa classe de ativo em relação ao mês anterior. Né? Porque são muitos CRIs, são vezes que os CRIs são muito indexados à inflação. Né? Como a gente tem inflação alta, é normal que aumente o resultado dos CRIs. Né? E tem um fato interessantíssimo aqui, que eles compraram um CRI novo com incríveis IPCA mais 16 ao ano. Significa, então, que esse CRI que eles compraram vai pagar o IPCA, a inflação, mais 16% ao ano. Né? A operação então lastreada quer dizer, o que garante esse empréstimo? Né? Nos recebíveis oriundos das vendas, então significa que eu te empresto, mas o que eu tenho de garantia? Então a primeira garantia é os recebíveis, quer dizer, tudo que você vai receber, você vai me passando, né, de uma incorporação vertical, lá em Tubiara. São outras duas torres, que esse prédio, né, em Tubiara, são duas torres residenciais com 144 unidades. O empreendimento está com 59% das unidades vendidas, então de novo, né, a mesma estratégia lá, já está performado, né, quase 60% já vendido, e 75% das obras concluídas, né, o que é uma métrica bem interessante. Né? Eu estou em 75% concluído e já vendi quase 60%. A previsão é para entregar em junho de 2021, no ano que vem. A estrutura de garantias da operação, olha que interessante, ele empresta que garantia que ele pegou, né? É o padrão que eles exigem, né? Alienação fiduciária do imóvel, então quer dizer, eu empresto o dinheiro, mas o imóvel está alienado para mim, se não pagar eu fico com o imóvel. As cotas de uma SPE, SPE é um termo que você vai ver muito nessas operações, é uma sociedade de propósito específica, é como se fosse uma empresa, mas que serve só para aquele empreendimento. Tá? Então ele tem cota, né, dessa empresa, quer dizer, se não pagar, eu pego o imóvel, depois eu tenho cota da SPE e eu ainda tenho 5 unidades de outro empreendimento, que também é interessante, é uma outra garantia. Né? Se esse aqui der errado, eu tenho unidade de outro empreendimento como garantia. A hipoteca ainda da matrícula mãe, que é a matrícula do imóvel, né, mãe desses aqui, a cessão dos recebíveis, ele me repassa outros recebíveis, o fundo de reserva, que normalmente essas operações mantêm um fundo de reserva ali, que é para se der uma emergência, uma inadimplência em algum mês, tira esse dinheiro do fundo de reserva. E ainda tem uma garantia fidejussória. E aí, aqui dá para ver dois termos que são muito interessantes para monitorar, que é a razão de fluxo mensal e a razão de saldo devedor. A razão de fluxo mensal, ela é o seguinte, eu tenho um fluxo de recebimento, né? Eu tenho que receber X. E o empreendimento, ele gera tanto de fluxo mensal. A razão de fluxo mensal é o seguinte, a relação entre o que eu tenho que pagar e o que eu recebo. Né? O que o empreendimento tem que pagar para o fundo, para o FII, né? Para o TEGAR no caso, e tudo que ele recebe. Então essa razão está em 286. O que isso significa? Que o fundo recebe, que o empreendimento recebe quase 3 vezes mais do que ele precisa repassar. Então esse número aqui é quanto maior, melhor, né? Porque significa que o empreendimento recebe 3 vezes mais do que ele precisa repassar para o fundo imobiliário, né? Então isso é um número bem bom. Nesse caso aqui inclusive é uma média ponderada, né? Porque como ele tem vários empreendimentos, ele precisa fazer uma média.
Só que cada empreendimento tem uma relevância no portfólio, então ele pondera pela relevância do portfólio. Então, considerando todos os empreendimentos, o RFM é de 286%. Então, quase 3 vezes eu recebo, o empreendimento recebe 3 vezes mais do que precisa repassar para ele. A razão de saldo desse devedor é o semelhante, só que eu trago a valor presente, descontado pela taxa, né, o que eu preciso receber, né? E aí também, quanto maior o número, melhor. Então, ele está aqui em 212, quase mais de 2 vezes, né? E a taxa de juros média de tudo está dando 12% ao ano. Na média, as vendas estão em 87%, na média ponderada 87%, e as obras estão em 73%. Então, na minha visão, o que eu entendo disso aqui, né? A gente tem uma venda muito grande, eu já vendi 87%, então está praticamente tudo virado, né? É uma questão de tempo para vender o restante. As obras também estão bem desenvolvidas, quanto mais desenvolvida a obra, menor o risco, né, dela parar, dela interromper. Essas duas métricas significam a saúde financeira da operação, então eu recebo dinheiro suficiente para 3 vezes mais do que eu preciso para pagar o fluxo, e se não pagar, eu tenho inúmeras garantias, que foi o que a gente viu aqui em cima. Então me parece uma operação muito saudável financeiramente. Quando a gente fala de CRIs, tem uma outra classificação, que é a senioridade daquela cota. O que significa senioridade, né? Significa que é quem que recebe primeiro, né? Então, normalmente, cotas sênior recebem primeiro. Vamos supor, não tem dinheiro para todo mundo. As cotas sênior vão receber primeiro. As subordinadas vão receber depois. E as cotas únicas, quando o empreendimento não tem essa divisão entre sênior e subordinado. E aqui você vê que ele tem 46% de sênior, 21% de subordinado. Então, a grande maioria está em sênior ou única, né? Porque só tem essa. As cotas subordinadas normalmente pagam mais, tá? Ela corre mais risco, você paga mais. Aqui tem uma outra ideia interessante sobre a diversificação. Então, 38% está em São Paulo, 16% na Bahia, 15% em Goiás, 14% Rio Grande do Sul, 7,9% Mato Grosso, aí o outros aqui dividido 5,21%, Paraná 1,45% e o Piauí 0,9%. E aí, tem algumas coisas interessantes aqui, que ele fala: a análise utilizada para realizar a confecção dos dados acima desses aqui diz respeito às médias ponderadas pelo tamanho da exposição. Então, aquelas lá que ele falou, né? Então, aqui ele dá um resumo disso que eu comentei, sobre RFM, né? Sobre essa razão de fluxo mensal, né? E aí ele fala que a razão de fluxo mensal faz uma comparação entre os recebimentos mensais dos empreendimentos e a parcela a ser paga aos credores, né? A razão do saldo devedor, o RSD, é uma relação entre o valor presente dos recebíveis das operações, a taxa pactuada pela operação, lá, né, quando pactuou lá atrás, e o saldo devedor. Então, na média, os empreendimentos lastro da carteira, né, do TH, ele é quase 3 vezes maior que a parcela paga ao credor. Então, isso mostra um conforto, né? Ele ainda fala que 100% dos CRIs permaneceram adimplentes. Isso é muito bom, porque todo mundo, quando estourou a crise do Covid, né, todo mundo ficou preocupado de como esse tipo de FII ia performar. Porque será que as pessoas vão parar de pagar, vão entregar esses lotes e tudo? E o que a gente viu foi uma coisa que eu acho que surpreendeu até o mais os otimistas, que era o seguinte: todo mundo pagou. Então 100% dos CRIs estão adimplentes. Então as carteiras continuam muito saudáveis. E aí ele dá uma puxada aqui, né, devido à qualidade dos empreendimentos e às garantias pactuadas, né? De certa forma tem isso. O fundo também tem uma diferença. Além dele ter esses loteamentos e esses CRIs, ele tem um shopping, tá? E aí você pode pensar: não, mas que maluquice, shopping e tal, cara. Eles desenvolveram esse shopping. Ele é um shopping localizado na beirada da 040, em Valparaíso de Goiás. É a região ali no entorno do DF, do Distrito Federal lá. E aí ele fala que é uma região extremamente dinâmica, influenciada pelo movimento pendular das pessoas que vão de Brasília, Valparaíso, né, Lusiana, cidade ocidental. E aí ele fala que mesmo nessa diversidade, né, ele segue adiante com essa proposta de aumentar o protagonismo do Paraíso Mega Center, né, que eles chamam de PMC aqui, e que aumentar o fluxo e tudo, mas ele cita que ele concorda, né, que ele está em fase de maturação, quer dizer, ele ainda está sendo, né, é injusto cobrar, ele é ainda uma criança, né? Então é injusto eu cobrar que esse fundo performe e tal, então ele ainda não tem distribuição de lucros,
E também não contribui para a geração de taxa de performance. Então, mais ou menos, ele está ali esperando para performar, mas ainda não. Uma coisa que eu achei legal aqui é que eles começaram um projeto em agosto, que eles chamaram de Escola do Empreendedor, que é para profissionalizar e capacitar os lojistas, né? Eu achei a proposta legal. Eles estão ali, vão fazer tipo uma escola, um treinamento de 2 meses com esses lojistas para que eles sejam empreendedores melhores, né? E finalmente, terminando aqui o comentário do gestor, ele tem a incorporação, né, que é uma outra modalidade que ele entra aqui, que ele possui uma participação societária em 10 incorporações. Né? Então ele participa, tem sociedade, tem equity em 10 incorporações. 7 são prédios e 3 são condomínio de casas. Né? 5 projetos estão em fase inicial, está bem no comecinho, então eles consideraram ele como land bank. Land bank são os terrenos que você tem para fazer negócio. Tá? Então, como está em fase muito inicial, eles consideraram eles no land bank. Ao contrário, então, dos loteamentos, né, as incorporadoras ela tem um acesso a um financiamento bancário e ele é um pouco diferente do loteamento. Tá? Como é que funciona? Ele tem umas taxas mais atrativas, mas, por exemplo, a Caixa ou quem estiver financiando cria alguns gatilhos mínimos do proporcional do percentual de obra. Então, por exemplo, ele fala assim, se você atingir 10% das obras, eu libero tanto de dinheiro para você na linha de crédito, né? E aí tem esses gatilhos. Então, até atingir esses gatilhos, a sociedade responsável pelo desenvolvimento, normalmente uma SPE ou uma construtora, no caso aqui uma SPE, ela vai aportando os recursos iniciais. Mas depois, né, a exposição do caixa tende a ser reduzida. Porque eu chego num ponto, aí eu tenho acesso a uma linha de financiamento e tudo. Então, assim, é um modelo de financiamento diferente do loteamento. Tá? A incorporação, ela usa essa estratégia, ela cria gatilhos proporcional ao percentual concluído de obra. Quanto mais obra concluída, mais dinheiro eu te libero e são taxas melhores. Então, dos 10 empreendimentos que tem esse portfólio aqui de incorporação, 3 já iniciaram as obras, que é o Horizonte Flamboyant, o Vita Novo Mundo e o Wish Park Faber. E o Talc Marista tem previsão de início ainda nesse ano. Né? E com relação às vendas, 5 empreendimentos já foram lançados. Quer dizer, lançou antes de fazer. Né? E esses 3 acima já iniciaram as obras, além do Talc Marista e do Cota Bulan. Aqui a gente tem um histórico da rentabilidade. Né? Então eu vejo que a rentabilidade dele desde setembro, né? A gente percebe aqui claramente que março ele dá. Aqui na verdade foi um ajuste de precificação de título, tá? Mas você vê que o rendimento ficou igual, tá vendo? 70 passa a pagar 82, 80, então assim, o rendimento é igual. A cota do mercado é que cai, tá? Foi aquela hora o olho do furacão aqui, da crise do corona, né? Então ele tem isso aqui, mas quando a gente pensa no yield, o yield se manteve aqui 0,65, 0,51, 7,5. Então, quando entrou na crise do corona, na verdade, o rendimento aumentou, né? O yield aumentou. 75, 76, 1,8, 9,2, 8,8, 8,1, né? Que o yield é bem bom. E o retorno do capital aqui já voltou a patamares de fevereiro aí. A rentabilidade, então, aqui ele faz um outro desenho, que é comparando ano a ano, quando foi 2017, 18, 19 e 20. Então, no ano de 2020, o retorno, né, o TH deu isso aqui de retorno, né, esses valores percentuais aqui. O ano está dando 4,28, que isso dá 201% do CDI, né, no ano de 2020, né, mais que o dobro do CDI. Aqui ele dá o dividendo mês a mês, desde setembro, né, do ano inteiro, os últimos 12, ele mostra quanto estava a cota, quanto estava a cota no dia, né, com a cota patrimonial, a distribuição, quando distribuiu e quanto era o valor de mercado. Né. É aqui esse dado num formato gráfico. A gente vê aqui que o yield dele nunca foi ruim. Né. Em janeiro aqui foi uma mudança na modelagem da precificação, mas aqui ele estabiliza aí um yield que eu considero muito bom, 0,81. Naturalmente esse yield é alto em função do risco alto que esse fundo toma, né? É um fundo que tem um risco muito maior do que eu ter um galpão alugado para uma empresa sólida, né? Então é por isso que ele paga um yield maior. Liquidez é o quanto esse fundo é negociado, né? Então ele tem uma liquidez bastante alta aqui. É uma coisa que, se você for um investidor tiver um tanto razoável de cota aqui, você não vai ter problema.
com liquidez para comprar e vender. Ele mostra aqui como foi a quantidade de cota, número de cotistas e tal. O volume negociado, né, essa curva aqui. E a cota, o valor da cota de mercado está aqui. Então você vê que é um volume bem razoável. E aqui ele vai discutir sobre os resultados. Então, quando a gente chega aqui nessa parte de resultados, né, ele fala que o resultado caixa, né, de 3.700.000 no mês de agosto, que corresponde a 1,9 por cota. Então, é tudo que entrou. Né? Você fala, mas eu recebo 1,9? Não, porque tem que tirar as despesas. Né? Ele relembra aqui que no relatório gerencial lá de julho, né, ele comentou que teve uma despesa extraordinária, que ele registrou em outras taxas de despesas, que são os custos da oferta. Mas se vocês lembrarem, numa emissão a gente paga esses custos. Né? Então, quando eu coloco aqui os custos da oferta, depois isso é reembolsado, né? Então, se a gente reparar aqui nessa mini DRE aqui, você vai ver isso. Então, ele até comenta que no reembolso, então, essa é uma receita extraordinária, né? Isso não vai repetir, né? Então, para ficar atento, porque senão você, nossa, vai ter 153 mil todo mês. Não vai, tá te alertando isso, né? E ele fala que é natural haver variações ao longo do mês nas receitas dos empreendimentos, principalmente na situação econômica atual. Apesar disso, o fundo vem demonstrando uma recorrente elevação nos valores de receita oferidos pelos equities de loteamentos e CRIs, mostrando a importância da estratégia de diversificação geográfica e de segmentação. Né? Aqui, então, se a gente parar para entender o que ele está falando aqui, eu gosto muito dessa DRE, porque ele divide, né, o que veio de cada negócio, né? Então é bem interessante cada linha de negócios. Então, ele recebeu, por exemplo, em agosto, um total de 4.450.000, a gente reparar que ele realmente vem crescendo, né? De 4 para 4,5, né? Comparado com junho ainda é menor, mas aqui eu venho de 4 para 4,5. Nos CRIs, então, a parte que corresponde à CRI é esse 1.740.000. Recebíveis de loteamento foi isso aqui. De equity do shopping, tá vendo? Ele não tem nada, ainda não ofere receita. De equity do loteamento tá aqui. Né? Equity é quando ele é sócio, né? Ele participa daquilo ali. Recebível é quando ele só tem um recebível do loteamento. E algum dinheiro fica em renda fixa, que foi isso aqui. E aqui, especificamente no mês de agosto, tem essa receita aqui de reembolso, que, lembrando, eu tive aqui uma despesa um pouco maior, que ela é reembolsada no mês seguinte aqui. Né? Então, cuidado, porque essa receita não é todo mês e essa despesa aqui também não é todo mês. Tá? Essa despesa exagerada aqui. Então a gente vê aqui depois as despesas que ele tem, a taxa de administração, a taxa de gestão, a comissão aqui que ele precisou pagar e outras taxas. Aí ele fala que a rentabilidade com a renda fixa foi substancialmente maior devido à liquidação dos recursos integralizados na oitava emissão, né, porque ele teve recurso e colocou lá, né, então você vê que antes era 31, você fala, nossa, mas ele está ganhando mais renda fixa, é porque ele recebeu os recursos e botou na renda fixa, por isso que deu mais aqui, né? E ele vai adquirir novos ativos, né? Então, isso aqui vai ficar maior nesse ponto aqui ainda, né? Nesse gráfico aqui, a gente percebe aqui o ganho patrimonial, o resultado caixa, quanto que isso é de despesa, quanto que isso é de performance, o total e o resultado detalhado aqui, né? Daquilo ali. E aí, quando a gente vê aqui, esse é do primeiro semestre e esse é do segundo semestre. Tá? O resultado aqui por tipologia, então o que é responsável? Então 56% da receita é equity, 39% é CRI, e aí vem os outros aqui, recebíveis, extraordinários, renda e tal. E aqui por tipo de empreendimento. O branquinho aqui é equity de loteamento, esse azul claro aqui é de CRI, e o outro é de recebíveis de loteamento. Então fica muito claro que a grande massa de empreendimento aqui ou é equity de loteamento ou é CRI. Então é por isso que se você quer se expor, você tem interesse no negócio de loteamento, acredita nisso, talvez o Tegar seja um fundo que vale o seu estudo aí, vale a sua análise, porque é isso que ele faz, né? Loteamento e ganha os recebíveis. E aqui ele vem dar um resumão do portfólio, né? Então ele explica que ele investe então, em empreendimentos localizados em municípios expostos a sólidos ciclos de crescimento econômico. E é interessante porque ele foge um pouco do convencional, tá? Ele tenta buscar
municípios, áreas, regiões que estão aí expostos a ciclos que talvez são até ciclos localizados, né? Ou alguns que estão em movimento de expansão e adensamento, né? Então, por exemplo, Trindade e Valparaíso de Goiás são áreas que ele investe que justamente as características de adensamento dessas regiões metropolitanas. Ou a fatores regionais específicos. Então ele destaca aqui 3 regiões que eles têm muito empreendimento que eles gostam, que é o cinturão da soja, né? O que eles chamam de Matopiba. Matopiba é a sigla que eles dão aqui para Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? Então eles chamam esses estados aqui de Matopiba. E a região que engloba o estado de Goiás, o Triângulo Mineiro e o interior paulista. Então repara que mais uma vez ele foge do convencional, então, ele faz loteamento aqui principalmente nesses locais. E aí na locação eles têm basicamente 2 estratégias, né? Participações societárias, que é quando ele mantém a participação, eu comentei no comecinho aqui, né? Predominantemente majoritárias, quer dizer, ele quer ter a maior parte das cotas, a participação ser maior, porque aí ele pode implantar aqui as práticas que ele já tem, de governança, de gestão contábil, gestão administrativa e tal. Para mim, esse é um dos grandes valores, dos grandes diferenciais do TEGAR, né? Ele consegue comprar uma parte muito relevante, então ele consegue impor, né, a governança que ele já tem aí. E, convenhamos, ele tem muito mais prática, provavelmente, do que o terreneiro, né? O cara que tem o terreno, e que se ele fosse fazer isso sozinho, né? Então isso dá uma qualidade maior de gestão para ativo como um todo e aumenta a chance de sucesso, né? E a outra que ele investe, né? A outra estratégia é baseada em recebíveis imobiliários, né? Então ele descreve aqui um pouco melhor, né? Se refere a posições diretas em imóveis certificados de recebíveis imobiliários. Então existe uma estrutura muito grande de garantia, né, que normalmente é uma cobrigação ou alienação fiduciária dos imóveis, cessão fiduciária do crédito, né, alienação fiduciária de cotas, fundo de reserva, fundo de despesa e, além disso, ele utiliza indicadores de solidez financeira, aqueles que a gente falou no comecinho, né, que é a razão de fluxo mensal, que chama de RFM, que tem que ser superior a 120%. Ele fala do LTV, do Loan to Value. Loan to Value é o seguinte, é que tanto da garantia que ele vai emprestar. Então ele empresta no máximo 60% das garantias. Então se eu pego 100 milhões em garantia, eu empresto no máximo 60 milhões. Né? Isso te dá uma segurança, uma margem muito boa para operar. Né? E aí em termos de composição de portfólio, a estratégia busca o equilíbrio entre ativos de maior retorno e prazo de maturação mais longo, né? Então, naturalmente, se um ativo tem um prazo de maturação mais longo, ele vai dar um retorno maior. Mas ele fala que ele tenta misturar, então, esses dois, né? Com ativos com retornos mais moderados, mas com uma geração de fluxo financeiro de curto prazo. Né? Então, com esse combinado, é que ele monta a gestão dele. Essa é a diferença de ter uma gestora fazendo isso e não você mesmo. Né? Provavelmente você não teria capital e talvez até nem habilidade para fazer isso aqui dessa forma, né? Espera-se com o amadurecimento da carteira, mais empreendimentos entrem em fase operacional, né, que é aquela fase de venda, né, rodando e tudo, elevando ainda mais o fluxo de recebíveis e, por sua vez, impactando positivamente a previsão de resultado. Então, ele está aqui otimista, né, ele acha isso. Na diversificação, eu posso falar em diversificação de várias formas, ainda mais no fundo de desenvolvimento. Né? Uma delas é a diversificação por ativo. O que isso significa? Né? Como é que o patrimônio líquido do fundo está diversificado? Então, ele fala aqui, ó, 8%... tá em residencial no residencial Jardim Europa, outra no Shopping Paraíso, outra no Portal do Sol, etc. Assim, diversificação por ativo, assim, quantos ativos. Então, aqui dá para a gente perceber que o empreendimento que tem maior relevância aqui tem 8%. Né? Então, isso é sinal de que a gente está muito bem diversificado. Né? Que se um desses caras aqui der uma inadimplência, por exemplo, um pior cenário de não pagar nada, ele vai afetar aí 4%. Do seu patrimônio, né? Então é muito pouco, né? Tem uma diversificação muito grande com uma gestão muito boa, a lógica é que isso não aconteça. Outra forma de avaliar a diversificação é por classe, né? Então quanto que é equity de loteamento, quando ele é sócio de loteamento, quanto que é CRI, quanto que é carteira de recebíveis, equity de multipropriedade. Multipropriedade são aqueles imóveis, normalmente em regiões de turismo, né? Onde
várias pessoas são donas daquele apartamento, né? Então, por exemplo, tem um apartamento na praia, um apartamento em Caldas Novas, e o cara tem direito a usar ele por tantos dias no ano, né? Isso é o que a gente chama de multipropriedade, né? É um negócio, do ponto de vista daqui de quem opera, né, muito rentável, porque eu vendo ele mais caro do que se eu vendesse um imóvel para uma pessoa só. Além do que as regras hoje são muito, muito favoráveis ao empreendedor. Então, basicamente o cara não pode parar de pagar. Em linha geral é isso. Então, são formas de se fazer empreendimentos que são bem interessantes. O equity do shopping, renda fixa, incorporação, e equity do Minha Casa Minha Vida, que é uma outra linha deles. Outra forma de medir a diversificação é por município. Então aqui é o percentual também. Aqui também a gente vê como que ele consegue uma diversificação geográfica muito interessante. Porque o que tem maior aqui tem 12%. Então quando eu vejo isso aqui, a gente percebe que a diversificação dele está aqui, né, em uma estratégia muito interessante de diversificação geográfica. E por fim, a última forma de medir, uma das outras formas de medir a diversificação é por estágio, né? Então você vê que a grande maioria são ativos imobiliários já performados. Quando a gente fala já performados, que já está vendendo bem, já está rodando e tudo. Essa é a ideia de um ativo performado. E aqui ele fala do portfólio de CRI. Tá? Quando eu falo aqui do portfólio dos CRIs, cabe aqui alguns valores interessantes. Aqui ele lista cada um deles com a localização, do que é, qual que é a taxa. Então, por exemplo, esse CRI aqui do Ondas Praia Resort, a série 366, é lá em Porto Seguro, e a taxa é IGPM mais 10,5. A subordinação é sênior, lembra que sênior é aquela primeira a receber. 4% do patrimônio, 4,7% está alocado nessa operação. A razão FM, que é aquela de fluxo mensal, né, é 549%. Então, o empreendimento recebe mais de 5 vezes o que ele paga para os credores. Então, é um empreendimento muito confortável, né? Aqui ele bota qual que é a métrica que ele usou, né? Maior que 130, na maioria dos casos aqui é um caso 120. A razão de saldo devedor, que é aquela que traz o saldo devedor para valor presente, é uma taxa de desconto dessa taxa que foi contratada. E também, quanto maior o valor aqui, melhor. Significa que aqui eu tenho quase 3 vezes, né? O LTV é o tanto da garantia, qual o percentual da garantia que eu emprestei, né? Então, 34% das garantias é que eu emprestei. Então, quanto menor esse valor, melhor, né? Sinal que menos risco eu tenho. Quer dizer, se tudo der errado e eu precisar assumir, executar aquelas garantias e ficar com esse imóvel todo para mim, 34% dele é o que significa a minha dívida, né? E aqui é o percentual que já está vendido, né? Então aqui quase tudo, 97%, e o percentual de obra 69%, né? E isso vale para todos. Então vale aqui dar uma estudada, entender um pouco melhor. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, eu respondo, ou me acha no Instagram, @fi.lip. Pode mandar lá também que eu respondo, tá? Aqui são outras operações, e esse símbolozinho aqui é o que deveria ficar alerta e tal, deveria estar tudo tranquilo. Então, pegando, por exemplo, aqui o residencial do setor Solange, né? Ele bota aqui um alerta porque ele previa ter uma taxa de retorno, né, de 1,26% e está 0,87%. O resultado esperado era esse e ele tinha esse, né, então um pouco abaixo. De vendas, ele esperava estar em 78%, está em 47%. Né? E isso, então, é um alerta amarelo aqui, né? E obras ele esperava estar em 100% e está em 76%. Quer dizer, esse aqui é um imóvel, um ativo que merece uma atenção aí, e ele está te mostrando isso, né? No que está vermelho é aquele equity do shopping. Todo relatório fala a mesma coisa, não preocupa com isso é uma operação nossa que ainda não gera receita e tal, mas ele esperava ela um pouco melhor, tá? Inclusive, está até vermelhinho aqui, porque ele esperava uma TIR bem melhor, ele esperava as vendas estarem em 95%, é só em 37%, né? Então, é um outro ativo que precisa de um pouco mais de atenção, mas é aquele negócio, é tanto empreendimento que está ruim, é só 7% do PL, né? Todos os outros estão muito bons e as taxas aqui são muito boas, né? Ainda mais se a gente pensar em GPM, como é que está hoje. Se falar em GPM mais 14, né? É uma taxa muito interessante, tá? E aqui continua, segue a mesma regra, né?
Aqui, só que aqui é equity de loteamento. Então ele fala aqui como é que está cada um. Talvez você ficar atento nos vermelhinhos aqui, por exemplo, Jardim dos IPs, que é lá em Minas Gerais, que ele esperava estar 68% vendido, está 39%. Mas os outros aqui estão todos, alguns até bem melhor do que ele esperava. Tá? E por último, do Land Bank, são os terrenos que ele tem para construir. Né? E naturalmente não tem nada aqui, ele só tem ideia de quanto que seria a TIR, né? Quanto que ele vai rentabilizar isso aqui, o resultado que ele espera, a previsão que ele tem de lançamento aqui, né? Então você pode ver o que é também, se é uma multipropriedade, se é um loteamento, se é uma incorporação. E aí, no finzinho ele vem aqui o detalhe de cada um dos CRIs que ele tem, né? Ele explica o que é, qual que é o tamanho, qual que é a taxa. Você vê que tem muita coisa de turismo, né? Então você pode dar uma olhada aqui, ele fala dos lotes, ele fala de equity já performado e ele fala aqui dos equities que ele está em desenvolvimento, que ele ainda está fazendo. Esse foi o relatório do Tegar. É um fundo que eu gosto muito. Eu acho que ele cabe muito bem em grande parte das carteiras. Naturalmente, ele tem um risco um pouco maior do que os outros fundos, né? Porque ele faz um tipo de operação que é, por definição, mais arriscada, mas ele também paga um yield melhor por isso. Eu gosto muito da gestão do Tegar, então eu acho que sem dúvida um FII que vale a pena estudar, e se você tiver ideia de ter um pouquinho mais de risco na sua carteira ou tiver o interesse que gosta dessa operação de loteamento e tudo, é uma forma muito interessante de estar exposto a isso, tá? Então não esquece, me segue lá no Instagram, @fi.lip, e se tiver alguma dúvida, coloca aqui que eu respondo.